Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual horário que vocês estejam vendo, assistindo essa aula. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que vocês estão ávidos por esse assunto, né? Na verdade, nós vamos dar continuidade para um assunto que vocês gostam muito de escutar falar a respeito, que é o texto dissertativo argumentativo, a pendida da redação do Enem. Na primeira aula, eu abordei o texto argumentativo e dissertativo com suas características básicas, né? O capítulo 21, aí de algumas características do tipo textual dissertativo, do tipo textual argumentativo, e a gente falou dos contextos dos leitores e tudo mais. E agora nós vamos tratar sobre a elaboração propriamente, um dos passos da elaboração propriamente dita do texto dissertativo, tá bom? Então, a gente vai escrever a redação? Vai, mas não é exatamente isso que eu quero de vocês neste momento, e não é exatamente. E o livro até é bom disso, mas calma, que é uma coisa de cada vez. Então, a gente vai trazer, retomando aqui aquele mapinha da aula anterior, falamos as características das partes da redação, e agora a gente vai falar da elaboração da redação, tá bom? E aqui eu trago a competência 3, que é a competência, né, uma parte da cartilha do Enem, que trata da competência 3, que é a competência que tem uma relação direta com esse capítulo do livro, o capítulo 21. E ela fala assim, ó. A competência 3 vai analisar isso. A apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam. Encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente. Deixa eu acionar aqui a canetinha para chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Encadeamento das ideias. Coerência, né? Desenvolvimento dessas ideias por meio da explicitação, explicação ou exemplificação das informações, fatos e opiniões, de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Então, você vai ter que apresentar sua tese de forma clara, isso vai ser avaliado nessa competência. Vai ser avaliado nessa competência o encadeamento das ideias, né? Se há uma relação entre os parágrafos. Maravilhoso, o povo está comemorando aqui que o Flamengo ganhou, parece. Ninguém merece. Mas voltando, encadeamento das ideias, né, isso vai ser avaliado, e naturalmente é avaliada a coerência do seu texto, quando eu falo de encadeamento da relação entre as ideias que são expostas no texto, e o desenvolvimento das ideias a partir de alguns recursos, tais como a explicação, a explicitação, exemplificação de informações, fatos, opiniões, coisas que vocês já têm uma relação aí, quem está escrevendo redação, quem já vem treinando redação. Eu sei que muito do que eu falei, do que eu vou falar, alguns de vocês já sabem, mas não vale a pena relembrar. E para quem ainda está meio perdido assim, no que diz respeito à redação, vamos lá, né, sentar e refletir a respeito dessas questões. Vamos pegar a cartilha do ano passado mesmo e ver o que a gente tem que fazer, tá bom? Vamos lá. Ainda falando da competência 3, ó, trata da inteligibilidade. Se o seu texto é inteligível ou não, se ele é entendível ou não, tá? Se eu consigo perceber o que você, enquanto autor, quis dizer com o seu texto. E aí, às vezes, você é muito bom na hora da oralidade, na hora de bater um papo, na hora da conquista, na hora de explicar alguma coisa, na hora de um seminário, mas na hora da escrita você não tem tanta propriedade, tá? Porque escrever é um pouco mais complicado, porque você precisa pensar que o seu leitor não está, e a pessoa que está te escutando, né, ela não está ali, ela não pode fazer pergunta, você não pode ver a carinha dela, assim como eu não vejo como é que vocês estão recebendo as informações que eu estou falando. Eu tenho que supor que vocês estão entendendo, e se vocês não entenderem, por favor, deixem aí os comentários para a gente poder discutir e falar a respeito. Vai voltando aqui. Então, a competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto.
palavra difícil, mas do entendimento do seu texto, tá? Ele tem começo, meio e fim, ele casa, ele tem uma relação entre as ideias, ele é coerente, tá? Coerência, aí voltando, coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que é garantido pela elaboração de um projeto de texto. Então, na competência 3, se quer ver se o seu texto tem um projeto, se ele tem um planejamento, né? O avaliador, ele está querendo ver se você pegou o seu texto, né? Se você começou a escrever de uma vez só, né? Começou e desembestou lá a escrever. Só se for aquele texto psicografado, sabe? Como o Chico Xavier faz, baixou lá a cabeça e começou a escrever loucamente, não parou mais até completar as 30 linhas. Esse texto para a banca não interessa, tá? O texto que interessa para a banca, e um texto coerente, é um texto planejado, tá bom? E você tem condições de planejar porque você sabe quais são as bases que constituem o texto, tá bom? Então, para vocês, vai ser muito mais fácil planejar esse texto, ou já é muito mais fácil. Então, ó, a inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores. E aí, assim, ó, gente, eu estou trazendo esse material relativo ao INEP, ao Enem, que está na cartilha de 2019, 2020, tá bem? 2020 pode ter mudado algum detalhe, mas, no geral, a ideia é a mesma. Trazendo porque ele casa completamente com o que trata o capítulo 22 e porque eu sei que é uma das vontades de vocês, né? Das projeções de vocês, do que vocês querem fazer. Muitos de vocês querem fazer o Enem. Então, aqui, ó, a inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores: seleção de argumentos, relação de sentido entre as partes do texto. Então, todo o texto tem que casar, tá? Se você vai começar a defender o aborto, né? O aborto por pessoas que foram estupradas, defender que o Sistema Único de Saúde, aí eu estou especificando, banque o aborto de pessoas que foram estupradas. Você vai defender essa ideia. No final, não dá para condenar as pessoas que vão fazer aborto né, em função de estupro. Se você está defendendo que isso é plausível, logo no início do seu texto. Então, o seu texto tem que ser coerente, tem que ter a mesma linha de raciocínio, linha argumentativa do início ao fim. Parece óbvio o que eu estou falando, mas às vezes a gente, se não prestar atenção, se não planejar, vocês podem cair no erro de acabar se perdendo aí, ou tangenciando o texto, ou tangenciando a temática, ou indo para outro lugar que você não preveu lá no início do seu texto, porque você, de repente, não planejou o seu texto, tá? Então, assim, o seu texto também tem que ter progressão temática, e isso aqui, ó, tem tudo a ver com o projeto de texto, adequado ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada. Então, o seu texto vai desenvolvendo a temática paulatinamente, gradativamente. As ideias vão surgindo de forma encadeada, tá? De forma que é gostoso ler o seu texto, é fácil de entender e tudo tem uma relação e tudo parece ter um porquê. Olha que texto maravilhoso de ler, não? A banca adora, tendo que ler 100 redações por dia, quando se depara com um texto maravilhoso. Então, você tem tudo para tirar nota melhor. Né? Se você tem uma redação, mostra que o seu texto foi planejado, né? Que as ideias são desenvolvidas pouco a pouco, apresentadas de forma organizada em uma ordem lógica. Desenvolvimento dos argumentos com a explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. Então, o que você vai apresentar, as ideias, os argumentos, os fatos, tem que ter relevância frente à sua tese, óbvio. Mas você pode também cair no erro, de novo, de tangenciar, trazer um filme que fale de violência contra a mulher, tá, de violência agressão contra crianças, quando, na verdade, a temática é o sistema
único de saúde no Brasil. Aí pode ter uma relação, eles podem se encontrar, mas você precisa trazer argumentos, trazer fatos que sejam mais contundentes, o mais relevantes possível, que tenham estejam mais amarrados, digamos assim, ao seu texto, ao desenvolvimento da sua ideia, da temática que você está abordando. Mas tá. Então, projeto de texto. O que você precisa, né? Então, para elaborar seu texto, é necessário traçar um plano, um mapa do que você vai fazer, e do que você vai falar, do que você vai discutir. Isso é o projeto de texto. É que nem quando a gente vai construir uma casa. Às vezes, tem várias pessoas que constroem casa por questões diversas, especialmente financeiras, sem uma planta, sem um projeto. E, naturalmente, as pessoas vão gastar mais tempo, vão gastar mais diversos outros recursos, vão ter muita dor de cabeça, muitos problemas, até fechar, né, a casa. Mas, se você tem um projeto, você leva menos tempo, gasta menos recursos e tem uma segurança maior do que vai acontecer no final, né? Se eu não tenho um plano, eu não sei o que vai acontecer no final, né? Do que eu estou fazendo. Se eu saio de casa sem uma lista de compras, eu não sei o que eu vou trazer. Pode vir de tudo, um unicórnio ou um feijão e arroz. Enfim. Então, ele garante, o projeto de texto, ele garante a coerência do seu texto, a obediência ao tema, relação entre as informações apresentadas. Então, para isso que serve o projeto de texto, para amarrar o seu texto, né? Aí eu tenho aqui duas possibilidades. E esse slide aqui parece que não está alterado. Hoje eu tinha colocado várias coisas, gente, no slide. Paciência. Que dó. Tá. Então, eu trouxe 2 caminhos de projeto de texto para vocês, tá? E eles são muito parecidos. Então, tá. Eu tenho 2 caminhos, 2 esqueminhas para vocês pensarem no projeto de texto de vocês. Tá? Então, que vocês podem fazer por 3 etapas, esse primeiro. Ler, entender o tema, se posicionar, integrar informações. Tá, como é que eu vou fazer isso? E aí o livro didático te dá alguns direcionamentos, e eu vou reiterando esses direcionamentos. Primeiro, para ler e entender o tema, o livro te coloca algumas perguntas, tá bom? E eu acho essas perguntas muito pertinentes, tá? Então, você tem que, naturalmente, ler o material de apoio, ler o tema que foi proposto, ler com calma, checar e aproveitar todas as informações de apoio sobre o tema, que pode te direcionar ali, né? Identificar e determinar todas as possibilidades de análise da questão tematizada. E, para isso, o livro te dá essas várias perguntas. Eu vou lembrar disso tudo, professora, na hora da redação? Acho improvável de você lembrar de todas essas perguntas. Mas se você responder aí umas 4 ou 5, elas já vão te ajudar muito a pensar sobre o tema, a desenvolver argumentos, ideias a respeito do tema. Então, olha aqui, vamos ver o que essas questões falam. Então, assim, o que é isso, quando eu estou diante do tema, né? É uma coisa, algo a se perguntar, a primeira coisa a se perguntar. E aí, para a gente aplicar essas perguntas, eu coloco aqui uma temática, um exemplo, né? Padrões de beleza e distúrbios alimentares. Como enfrentar esse problema? Então, o que é isso? O que são padrões de beleza? O que são distúrbios alimentares? O que isso significa? É muito parecido, as duas perguntas são muito parecidas. O que isso faz? O que os padrões de beleza fazem? O que os distúrbios alimentares fazem? Como é que isso funciona? Como é que os padrões de beleza funcionam? E os distúrbios alimentares? E aí, como eu tenho duas dimensões, 2 questões aqui para tratar, né? Eu acho que nesse contexto aqui é muito importante pensar na relação entre esses 2. Como é que os padrões de beleza e os distúrbios alimentares estão